Você se considera uma pessoa progressista ou tradicional? Você acha que o que há melhor está no futuro, está por vir ou está no passado para nos ancorarmos? A bem da verdade, nenhum de nós é completamente progressista ou completamente tradicional. Há aspectos de nossa vida que apontam para realidades positivas que vêm do desenvolvimento, do acúmulo de conhecimento, a ciência, a tecnologia, a medicina e tantos outros conhecimentos que são aprimorados. A Escritura Sagrada diz mesmo que a ciência se multiplicaria e com isso mesmo os benefícios. Entretanto, a entrega e a crença de que a história traz acumulativamente sempre coisas boas tem gerado grandes decepções. Novas compreensões, filosofias, ideologias, sistemas políticos, governos, profundamente crentes de que o que há de novo agora proporcionaria à humanidade uma nova realidade nunca antes experimentada, levou a grandes tragédias, desde o nazismo como o socialismo também, matando milhões de pessoas. Algumas pessoas, por outro lado, assumem uma postura profundamente tradicionalista. Tudo que é novo lhe espanta, lhe causa desconfiança e descuidado, as coisas podem se perder, você não pode ir por esse caminho. Que segurança você tem de que isto é o melhor? A melhor coisa que tem é nós continuarmos fazendo as coisas do mesmo jeito que estamos fazendo há dias, meses, anos e séculos. Muitas vezes sem nem entender a razão pela qual se faz tais coisas ou se crê em tais outras coisas também. Isso nos apresenta deste grande dilema que nós convivemos. Cada sociedade humana apresenta-se um pouco mais progressista ou um pouco mais tradicional de acordo com a sua trajetória, a sua história. Eu gostaria de ilustrativamente apresentar dois povos, os britânicos e os americanos. Os britânicos profundamente tradicionais têm até hoje um dos modelos de governo mais antigos do mundo, tem a monarquia, tem a sua rainha, uma sociedade que ainda é dividida e estruturada em duas castas básicas, os nobres e os comuns, presentes no seu parlamento, a casa dos nobres e a casa dos comuns. E colonizaram eles os Estados Unidos da América, que são possivelmente a nação de cunho mais progressista, que está à frente não apenas da produção de tecnologia, de novas realidades, mas que se inspira este momento, quando nós respiramos dentro da cultura americana, o moderno, o novo, seja no que for. E podemos dizer que tanto um grupo quanto o outro tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Eu gostaria, nesta manhã, lhe convidar a refletir sobre o que faz com que nós avaliemos o valor de algo como sendo bom com relação ao tempo. É o antigo que é bom? É o novo que é bom? O que qualifica o bom? É meramente a idade longa ou, apontando para o futuro, a curta? Qual é o elemento que está por trás na fé cristã como capacitador, qualificador para nós avaliarmos o que há de novo ou o que há de antigo em nossa própria fé? Para isso eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 7 e 8. Que nos diz assim: Amados, vos escrevo mandamento novo, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, a Tua palavra foi lida neste momento. E agora que ela será exposta, nós rogamos a graça iluminadora do Teu Espírito sobre nós. A palavra que foi inspirada pelo Teu Espírito é a palavra que nos fala nesta manhã.
tua palavra. Mas da mesma forma como os autores bíblicos foram assistidos pelo teu Espírito no processo da inspiração, nós dizemos ao Senhor nesta manhã que nós precisamos ser assistidos pelo teu Espírito no processo da iluminação. Todos nós, assista-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando João escreve a sua carta, ele escreve para trazer instruções normativas, esclarecedoras e confirmadoras na fé cristã para a igreja da primeira geração, que começava a enfrentar dificuldades, críticas e oposições quanto ao verdadeiro cristianismo. Os ataques e as críticas vieram de diversas naturezas. Havia confusão conceitual em torno do que se acreditar. Havia confusão também de ordem comportamental, como se pôr, que postura deveria adotar um cristão diante do mundo. E havia confusão social também, como um cristão se relaciona com outras pessoas. Essas realidades, por um lado, eram novas, porque o cristianismo era a nova aliança em Cristo que agora começava a se espalhar. Vocês ouviram, por ocasião do batismo da Lara, quando conversava com Marconi e Ariane aqui, não é? Sobre aquele texto de Pedro, quando ele convida os ouvintes a virem à fé em Cristo, uma realidade nova, por um lado, porque estava alcançando todos os povos e tinham novos sinais de aliança, mas, por outro lado, antigo, porque apontava para promessas milenares proferidas pelo Senhor Deus lá no jardim, e é precisamente sobre esta tensão paradoxal que João escreve aqui nesta carta, e que eu lhe convido, portanto, para, baseado nestes versículos, refletir comigo sobre o antigo mandamento renovado. Você pode dizer, pastor, mas isso é uma contradição. É novo ou é antigo? Precisamente foi isso o que João disse. Ele vai falar de algo que ele diz, não é algo novo que eu estou dando para vocês, eu não vos escrevo um mandamento novo, diz no início do versículo 7, amados, não vos escrevo mandamento novo. Porém, o versículo 8 começa dizendo, todavia vos escrevo novo mandamento. E aí você pode dizer, mas espera aí, é novo ou não é? Certamente, para que não se incorra na lei lógica e necessária da não contradição, o mandamento que ele está dizendo não pode ser novo e antigo no mesmo termo. Da mesma forma que se alguém lhe perguntar, você é pai ou filho? Você diz, eu diria, eu sou pai e filho, mas não ao mesmo tempo com relação à mesma pessoa. Eu sou pai com relação a algumas pessoas e sou filho com relação a outras pessoas. Não tem como eu ser pai e filho com relação à mesma pessoa. Esta é a dica que nós temos para entender a lógica desenvolvida por João aqui. O mandamento que ele está falando, ele é novo em um sentido e antigo em um outro sentido. E a pergunta é, como algo antigo pode ser novo? Ou como algo novo pode ser antigo? E João está falando precisamente sobre o amor, como o mandamento antigo e novo. Vejamos como ele descreve isso. Versículo de número 7. O apóstolo João descreve o amor fraternal, ou seja, o amor entre irmãos, o amor especificamente que deveria marcar a comunidade cristã como uma comunidade de família, de pecadores que foram feitos uma em Cristo Jesus, tornados filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo, de converter pecadores a Deus e, portanto, irmãos na fé, que não há mais distinção entre nós. Não há distinção de classe, não há distinção econômica, não há distinção racial, não há distinção de inteligência, não há distinção de nacionalidade, de etnia, de língua, de cultura. Esta verdade se mostra de uma forma muito mais intensa e profunda na nova aliança em Cristo Jesus, como nós percebemos desde a pregação de Cristo e já foi demonstrado no dia de Pentecostes. Quando o Senhor Deus trouxe pessoas de tudo quanto é parte do mundo conhecido pela sua providência, judeus e prosélitos que estavam em Jerusalém para cumprir a lei,
e ouvem nos seus respectivos idiomas, de uma forma miraculosa, as grandezas de Deus. O que é que Deus está dizendo com isso? Eu estou compondo um povo, um único povo, semelhante a irmãos, que são irmãos espirituais, mas vindo de contextos mais distintos possíveis. Este povo, como uma família, é chamado para se amar como irmãos. E nós sabemos, quem tem mais de um filho, que irmãos se amam e se estranham também, né? Não é diferente no contexto de nenhuma fraternidade. Também vai ser verdade aqui. E por isso, preste atenção, a exortação bíblica para o amor fraternal. Nenhum pai e mãe que está aqui presente vai olhar para os filhos, quando eles tiverem alguma peleja, e dizer, não, eu entendo que vocês são pecadores assim mesmo, pode continuar desse jeito. Não, nós chamamos a atenção deles, peraí, vocês são irmãos, vocês não são inimigos não. Abraça, beija, pede perdão. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos, e eles chegam lá meio sem jeito, vocês são irmãos, vocês têm que se amar, cultivar, estimular um ao outro, não ficar nessa concorrência. A exortação existe porque há uma norma, um princípio moral estabelecido por Deus que deve reinar, porém, que não é plenamente desfrutado porque há pecado em nós. Somos resistentes, somos impacientes, e por isso a necessidade da exortação. Olha como João descreve o amor fraterno como um mandamento antigo. Versículo número 7. Não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. Por que João está dizendo isso? Os hereges dos seus dias diziam que a mensagem apostólica era adocicada, era uma mensagem domesticada, mas antiga, se baseava em passagens dos profetas, era uma coisa muito fria. E muitos desses hereges dos dias de João diziam o seguinte, você precisa de uma coisa nova do Espírito, que vem diretamente à nossa alma e ao nosso coração. Veja, qualquer semelhança não é novidade. Pessoas que dizem, esses mandamentos que estão na letra aí, a letra é morta, é uma coisa antiga. Vocês precisam de uma revelação nova, e agora o Espírito está dando uma revelação nova que você sente dentro do seu coração, falando diretamente com você. Esses hereges falavam de novidades do Espírito, como que dizendo o que é novo, um mandamento novo, aquela nova revelação, é isso que é poderoso, é isso que importa, é isso que você precisa. Estamos numa nova etapa agora, uma etapa superior espiritualmente. Temos que deixar para trás aquelas antigas doutrinas com cheiro de naftalina para trás. Foi baseado nesse contexto que gerava pessoas profundamente individualistas, porque pare para pensar, não é difícil incorrer na tentação de que eu não preciso de ninguém, se eu consigo ouvir o Espírito Santo sozinho falando dentro do meu próprio coração. Eu não preciso aprender com quem estudou, eu não preciso conferir se historicamente alguém já falou algo semelhante ou diferente disso, porque eu simplesmente confio com o que eu sinto no meu coração. E se eu confio que o que eu sinto no meu coração é o que o Espírito Santo diz, eu nem mesmo me preocupo com o que as outras pessoas estão pensando do que eu sinto, porque Deus fala diretamente comigo. Então isso gera pessoas, naturalmente, gera uma tentação de serem pessoas mais individualistas, insensíveis para com o próximo. E João pega essa ideia e diz, acordem, meus irmãos, meus queridos, olhem o que está acontecendo. Você não precisa de algo novo. E o que eu escrevo para vocês é um mandamento antigo. E por antigo, sempre necessário à humanidade. Por isso não caducou. Desde que o pecado entrou na humanidade, lá no jardim, o homem que amou a mulher de uma forma encantadora e fez a primeira declaração de amor, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, chamar-lhe varoa, porque do varão foi tirado. Depois do pecado disse, foi essa mulher que o Senhor me deu que fez eu pecar. O amor tão belo se tornou agora uma falta de amor. E por isso, desde a primeira geração, o amor é um mandamento que nos foi dado como uma necessidade. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz sobre os mandamentos antigos. Não penseis que eu vim revogar
a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Os mandamentos das leis, dos profetas continuam valendo e eu vim cumprir. Cumprir plenamente. Executar o que precisava ser executado e explicar o significado pleno para vocês, porque ele continua tendo sua validade. E aí João prossegue. Ele diz, esse mandamento, o qual desde o princípio tivestes. Não se trata de uma coisa nova, mas algo que o Senhor tem revelado desde o princípio, a necessidade de amar o próximo. Diz João, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Não é uma coisa nova que você está esperando o Espírito falar direto no seu coração. Vocês ouviram pelos apóstolos, ouviram pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo, vocês ouviram pelo legado e o ensino que os profetas deixaram para vocês. Desde o princípio da vida cristã, ou desde o início da revelação divina, nós, como seres humanos, pela misericórdia e bondade de Deus, temos ouvido as palavras que necessitamos e elas não mudaram, porque nós continuamos necessitando das mesmas coisas. Nós desenvolvemos tecnologia, saímos da estratosfera, pisamos no nosso satélite natural, mergulhamos a profundidades inimaginadas anteriormente, voamos. Tudo isso fruto de uma tecnologia que nos proporcionou aquilo que em nossa biologia jamais seríamos capazes de fazer, mas como diz o poeta, mas ainda somos os mesmos como os nossos pais. Ainda sofremos as mesmas lutas, as mesmas tentações, temos os mesmos temores, sonhos, anseios, necessidades. Por isso que a história bíblica, quando nós lemos a narrativa histórica, gera identificação. Porque nós vemos personagens de carne e osso com lutas tão semelhantes a que nós temos hoje. Só que antes eles iluminavam o aposento com lamparina. Hoje a gente usa luz elétrica. Eles cozinhavam com fogo a lenha. Hoje você vai para um restaurante chique, né, para ter uma comida especial na lenha, mas você pode fazê-lo a gás ou termoeletricamente. Não pensava João que fosse o que é dito, ou fazendo referência àquilo que Jesus falou e que João mesmo registrou no Evangelho, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Muito possivelmente tenha sido estas palavras de João, de Cristo, que João escreveu, que estava ecoando em seu coração, e diz, cuidado com estas pessoas que falam novas revelações, mas são insensíveis. Mas preste atenção, não incorremos na tentação de falar que isso é problema de quem tem tendência pentecostal. A questão aqui não tem a ver propriamente com a revelação, mas tem a ver com a ausência do amor. Porque alguém pode igualmente ser profundamente aguerrido em lutar contra desvios teológicos e ter tão duro e insensível com o irmão que está ao seu lado, quanto aquele outro que ele está denunciando. Quantos guerreiros da ortodoxia são guerreiros sociais? Certa vez eu perguntei para um destacado teólogo, com quem aprendi bastante, o seguinte, por que os conservadores parecem que são tão chatos? A gente tem que ser sempre tão brabo assim? A luta pela verdade não justifica a falta de amor. O que João está dizendo é acorde. O amor é sinal de espiritualidade. Olhar para o irmão em Cristo com compaixão. A mensagem do Espírito Santo é única e nos foi dada na sua palavra, ela não se contradiz e ela deve ser recebida na mente e na compreensão, mas deve ser recebida em todo o nosso coração também, afetar as nossas emoções, afeições e determinar as nossas ações também. De tal maneira que eu deva espelhar na relação com o meu próximo a crença que eu afirmo ter para com Deus. Eu estava lendo com a minha esposa um livro
Nós temos lido alguns recentemente, depois de um bom tempo sem fazê-lo, iniciamos, especialmente neste ano de pandemia. E uma das coisas que Veridiana comentava comigo, na sabedoria prática e discreta que Deus lhe tem dado, mas muito útil, é o seguinte: eu percebo que estas coisas que a gente está lendo aqui são importantes e úteis, mas não são propriamente novidades. São verdades que a gente já sabe, mas parece que facilmente a gente se esquece. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Um dos efeitos do pecado foi justamente essa amnésia espiritual. Certa vez um parente falou comigo: por que você lê a Bíblia todo dia? Você não já leu? Não já sabe o que é? Você lê um livro, pronto. Aí. Eu fiz, presta atenção, eu não leio a Bíblia para saber simplesmente o conteúdo que está lá. Eu leio porque eu preciso das advertências que ela me faz. Eu me esqueço facilmente. Eu preciso ser lembrado constantemente de quem eu sou, de quem Deus é e qual é a sua vontade para a nossa vida. Não é precisamente esta a nossa luta, ou será que falo apenas da minha luta? De quando leio a palavra, leio algum material e digo: Senhor, é isso mesmo que eu preciso, tenho que me lembrar todos os dias que é o Senhor quem governa, é Tu quem mandas na história, não sou eu, não são os meus planos, é a Tua vontade, é a Tua sabedoria. Parece que se eu não disser isso para mim todos os dias, eu facilmente me esqueço, e não se trata propriamente de uma coisa nova, é uma verdade antiga, mas que nós vamos perdendo de vista, vai saindo do foco da nossa visão, e outras coisas vão ocupando o espaço. Cuidados com as novas revelações, não é disso que você precisa. Pessoas que procuram se apresentar mais espirituais, demonstram sua falta de espiritualidade na sua insensibilidade para com a unidade da igreja e a paz entre os irmãos e a falta de amor ao próximo. Rejeite qualquer proposta de espiritualidade que não expresse sensibilidade para com o próximo, amor, compaixão e misericórdia. Ouça a voz de Deus que tem ressoado pelos séculos na sua palavra. Leia, medite, leia bons livros também, porque devido ao pecado que ainda habita em você, você será todos os dias levado a se esquecer de verdades básicas. E você precisa pregar para o seu coração todos os dias quem você é, quem Deus é e o que Cristo fez por você. Conheça os tesouros ricos da reforma protestante, da teologia cristã, as verdades que mudaram o mundo, para que você experimente esta graça também. Segundo ponto, versículo de número 8. João agora descreve que o amor fraternal é um mandamento novo. Mas como assim? Não é antigo? Não vinha desde o início? Olha como ele nos diz, versículo de número 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Ou seja, por outro lado, João está dizendo, a mensagem apostólica também é nova. E aí você pode perguntar, mas como assim? E ele continua, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Ele está falando do amor ao próximo. Se em alguém que viveu sobre a face da terra o amor ao próximo foi uma verdade, esta pessoa foi Jesus de Nazaré, que tendo amado seus inimigos, amou-os até o fim. Ele disse, ninguém dá uma prova de amor maior do que essa, que é dar a vida pelos seus amigos, que ele tornou amigos porque antes eram inimigos. E demonstra dando a sua própria vida. Veja, Jesus não apenas sabia sobre amor ao próximo, ele não apenas sabia pregar sobre amor ao próximo, mas a sua vida foi uma encarnação literal de amor ao próximo. Ou você acha que Jesus estava entediado de ser Deus? Esse negócio de ser Deus está muito sem graça. Toda a eternidade, com todo o poder, vivendo aqui com Pai, Espírito Santo, só 3. Eu vou me divertir um pouquinho com a humanidade lá. Passar fome, frio, sede, dificuldades, ser abandonado. Não. Ele veio à terra por amor. A verdade estava em sua mente divina, que desde toda a eternidade tinha planejado esse pacto de amor e redenção de pecadores.
e estava na sua vida. Ele se voluntariou pela economia divina, pelo conselho divino, Pai, Filho e Espírito Santo planejaram esta redenção. O Pai se responsabilizando pela condução de toda a história, o Filho diz, eu sou aquele que pagarei o preço, e o Espírito disse, pode deixar que eu aplico no coração dos pecadores isso que você está fazendo. E ele veio. Isso foi uma verdade nele. Não foi uma verdade apenas de crença, foi uma verdade até as últimas consequências. Isso me faz lembrar aquela, é uma fábula, mas para ilustrar, a gente pode imaginar uma certa crise que ocorreu numa fazenda, fome, uma desgraça, um incêndio que veio, e os animais então se juntaram e fizeram uma assembleia dizendo, olha, o que a gente precisa fazer aqui? A gente tem que fazer alguma coisa, senão vai todo mundo morrer de fome. Aí a galinha falou o seguinte, eu dou os ovos. Um café da manhã típico nos Estados Unidos é ovos com bacon. E aí olharam, todo mundo olhou para o porco assim, né? Aí falou e disse, bem, para a galinha é um grande sacrifício, mas para mim é uma entrega total. O sacrifício de Cristo não foi simplesmente entregar daquilo que lhe sobrava, foi a entrega total. Todos nós medimos a medida de sacrifício que podemos fazer em nossa vida e é prudente que o façamos. Mas quaisquer medidas de dedicação da nossa parte só se tornam possíveis e viáveis porque aquele entregou o sacrifício da medida completa, que foi verdade nele, que é o único capaz de gerar salvação, mas que ao mesmo tempo gera motivação e inspiração. Se Cristo, sendo Deus, fez o que fez, por que que eu vivo de uma forma tão autocentrada? A mensagem de Cristo, a mensagem que Cristo praticou, os cristãos também devem praticar. Comprovadamente, não se trata simplesmente de uma doutrina com cheiro de naftalina teológica. Pegar algo lá dos alfarrábios e dizer, eu quero ensinar uma coisa antiga que não tem compromisso. Não. Mas essas verdades da fé cristã são verdades renovadas pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. E é isso que João descreve quando ele diz, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Preste atenção. As trevas da ignorância, do pecado, da indiferença, da frieza, do estar distante, ainda que tenha algum tipo de conhecimento intelectual, quando o Espírito vem sobre nós e nos ilumina, essas verdades vão sendo renovadas, vivificadas, conquistando o nosso coração, dominando a nossa mente, dominando as nossas emoções e tomando e nos levando a tomar decisões. É esta a sequência da santificação cristã. Eu conheço verdades poderosas do que Deus em Cristo faz por pecadores. E isso conquista o meu coração com uma realidade mais poderosa que é. E eu não consigo ficar do mesmo jeito. Eu tenho que dar uma resposta. Este é o processo da santificação cristã. Nós somos libertados das trevas, da ignorância, da apatia, da indiferença. Preste atenção nas 3 dimensões da alma ou do coração humano: mente, afeições e decisões. Me causa uma profunda inquietação quando eu vejo, especialmente entre conservadores, aquela postura meramente racionalista, como quem estivesse contando balinhas ou palitos numa caixa de palito de fósforo. Não! São coisas gloriosas que estão sendo ditas aqui, transformadoras, poderosas. Se isso não afeta a sua vida, não transforma a sua vida, não muda o seu coração, o que o fará? Aí eu vou dizer uma coisa para você: algo fará. Porque o ser humano tem intelecto, tem afeição e tem volição. E fará precisamente aquilo que é o verdadeiro Deus na vida dessa pessoa. O que arranca os seus sonhos, o que arranca lágrimas de você, o que enche o seu coração de esperança e de confiança, é o que governa você.
o seu tesouro, onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. João está dizendo que estas verdades antigas, elas brilham num coração regenerado, e a verdadeira luz agora já brilha. As trevas da antiga vida em pecado, da ignorância, da indiferença, vão sumindo com o operar da luz divina, trabalhando nos cristãos já, onde essa luz já brilhou, que no momento da regeneração e da conversão. Você não precisa de um conhecimento novo. Você precisa de uma graça renovada para o velho conhecimento. Lia ontem com Davi, meu filho, nossa devocional, um texto, falei para ele, Davi, esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia para mim. 2 Coríntios 4:6. Preste atenção no que diz. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é a vida cristã. Ter o conhecimento de Deus renovado, não por uma coisa nova, mas pela verdade antiga, renovada pelo poder do Espírito. E Cristo ser ressaltado diante dos nossos olhos. Você tem dúvida que essa é a nossa maior necessidade? Eu não tenho. Mas gostaria de admitir que a minha rendição a Cristo é total e plena, quando ainda não é. Eu preciso todos os dias e digo ao Senhor, Senhor, me atrai a Ti. Me mostra o Teu Filho. Vou confessar para os irmãos aqui uma oração que eu faço quando alguns acham que eu estou triste, acabrunhado, outros adjetivos. Quando termina o culto e a minha pregação, eu baixo a cabeça ali. E uso o tempo final em oração pessoal, porque eu preciso. Porque eu não quero perder o foco. Eu digo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu Espírito. Eu creio que Ele é Senhor, eu creio que Ele é Salvador, mas o meu coração titubeia, tem outras coisas que lutam dentro de mim. Eu preciso, não me desampare, me encha com a Tua graça e do Teu Espírito. Eu preciso de Ti. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, diz Paulo aos Colossenses. O que João está nos ensinando aqui é o seguinte, essas antigas doutrinas bíblicas, elas são renovadas no coração dos cristãos pela graça do Espírito Santo, e é isso que nós precisamos. Preste atenção, você não vem à igreja propriamente para aprender uma lição que você não sabe. Quando a gente vem ao culto, a gente vem para ter um encontro sobrenatural com o Senhor e ser transformado por este encontro, renovada na nossa mente, trazer de volta algumas coisas que a gente tinha esquecido. Pela graça do Senhor, a gente acaba aprendendo também alguma coisa. Eu me lembro de uma das obras que possivelmente maior influência exerceu, causando despertamento missionários e missionários na história do protestantismo, que foi o diário de David Brainerd. Ele que era genro de Jonathan Edwards. Quem já tentou ler essa obra pode ter experimentado um certo enfado de início, como todo diário é meio cansativo, né? Assim. Mas tem uma hora que o negócio muda completamente. Quando ele está descrevendo a sua obra missionária entre indígenas, nativos americanos, no interior do estado de Massachusetts, na Nova Inglaterra.
E ele falava, e eu estava pregando aquela mesma mensagem que vinha pregando durante meses e anos, mas de repente alguma coisa aconteceu e algo caiu sobre a congregação, que os olhos agora estavam atentos, as pessoas estavam sedentas, eu não dizia nada novo, eram as mesmas coisas que eu vinha pregando há tempo, mas elas foram entrando com impacto diferente, e pessoas vieram às profusões, muitas dizendo: o que eu preciso fazer, o meu coração precisa de transformação. Veja que não se tratava propriamente de uma realidade nova, no sentido de algo que era desconhecido, mas daquela verdade antiga, sendo recebida como um renovo espiritual em nossa vida, que é a nossa mesma necessidade. Concluindo, irmãos, você se definiria como uma pessoa progressista ou tradicional? O progressista acredita que o melhor está por vir. Os melhores equipamentos eletrônicos, as melhores máquinas, carro, tecnologia cibernética, internet, desenvolvimento na construção, em tudo quanto é área. E por isso ele projeta estas realidades da tecnologia com uma visão de mundo, acreditando que tudo o que é novo é melhor, e incorre numa falácia. O tradicionalista, por outro lado, é desconfiado, é cético, esse negócio de novo, não foi testado, ninguém sabe se é. Eu não deixo colocar essa vacina em mim, enquanto não ficar comprovado que é isso mesmo, vai que vai matar ao invés de curar. Estou meio desconfiado, esse negócio aí, o que é isso? Que música é essa? Que instrumento é esse que estão tocando? O que é isso? Isso aí é novo, não tinha... E a pessoa profundamente... Algumas comunidades chegaram a congelar momentos da história. Você vai a alguns interiores dos Estados Unidos, o estado de Ohio, por exemplo, tem comunidades Amish, Quakers, que pegaram um momento da história e dizem: tudo que é novo é do diabo. E eles continuam andando em charretes, vestindo roupa costurada, manufaturada, porque rejeita a tecnologia. Tradicionalista, repete porque acredita que o simples fato de ser antigo é melhor. Não, queridos. A resposta não está nem no progressismo, nem no tradicionalismo. Há verdades que são eternas, e neste sentido nós devemos ser profundamente tradicionais, não tradicionalistas, porque ela é eterna, ela não muda. Mas há contingências na vida que são dinâmicas. O critério nos é dado pela Escritura Sagrada, é o critério da revelação bíblica. João combate esses desvios dizendo: nós temos o amor expresso por Deus em Cristo Jesus, que deve seguir de referência para a minha relação com o próximo. É um mandamento tão antigo, mas é algo extremamente novo a ser experimentado na nossa vida, porque é essa novidade que nós precisamos com relação a Deus e ao próximo. Venha ao Senhor com expectativa no seu coração de ser renovado por Ele, de revisitar doutrinas que você até já sabe, mas ter novas compreensões, fazer novas relações. Ore ao Espírito Santo para que Ele lhe dê percepção de como essas verdades afetam a sua vida, como ela toca os seus relacionamentos. Busque conhecer, estudar e praticar as antigas verdades bíblicas com a renovação que a graça lhe dá. Deseje na sua vida e busque uma renovação, novas respostas, novos sentimentos diante das rasteiras que a vida dá, diante das dificuldades. Não faça do seu conhecimento doutrinário e teológico o seu redentor, porque não é. Cristo é o seu redentor. Há muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas têm pouco de Cristo em sua vida, porque deposita confiança no conhecimento e não no Cristo que deu esse conhecimento. Busque a instrução como meio de se colocar na maior dependência do Senhor, de tal maneira que você possa enxergar melhor quem você é e quem Deus é. E vivamos a nova vida, que somente em Cristo nós podemos viver em comunhão e em amor para com o próximo. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu santo nome. Te rendemos graças, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Filho Jesus Cristo, o amor encarnado.
Pedimos, ó Deus, a graça do Teu Espírito de nos iluminar nestas verdades essenciais da Tua Palavra e, através delas, dirigir a nossa vida com uma renovação. Renovação de arrependimento, renovação de fé e confiança no Senhor, renovação de dependência do Senhor, experimentando mais e mais do Senhor em nossa vida. Oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.